Pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos, então, para a nossa terceira aula aqui da nossa disciplina, né? O módulo optativo de Humanidades Médicas, que é aqui na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Eu queria agradecer inicialmente sempre a colaboração de nossos alunos de doutorado, né? O Diego Tavares, o João Vitor Furtado, a Renata Bruno, a Isabel Ferraz, ao nosso monitor permanente, né? O Gabriel Cavalcante, e também a nossa professora inspiradora, professora doutora Ana Cecília Silveira Lins Sucupira. Bom, então, eu espero que todos tenham lido. Eu vou fazer uma abordagem do que eu consegui ler no Felicidade Clandestina, que tem a ver com a nossa vocação médica, a nossa disponibilidade de ser médico. Então, vamos lá. Bom, a gente sempre começa já o nosso terceiro encontro, né? Pedindo para algum de vocês, esperando que algum de vocês tenha selecionado algum momento, né, da nossa conversa anterior, da aula 2, Tempos para Viver, para compartilhar aqui. E também já convidei, renovo o convite para que a cada aula vocês possam trazer a contribuição de vocês. Pode ser um poema que vocês gostam, pode ser um autor, uma pintura, uma fotografia, pode ser um fragmento de música, ou mesmo a música, né? um filme, etc. Alguém trouxe alguma coisa para celebrar, para relembrar, para compartilhar? Não tem problema se não trouxe, eu vou continuar aguardando nos nossos Oi, próximos professor, encontros. boa tarde. Teremos 16 encontros. André Nogueira, por favor. Uma coisa que eu lembrei do encontro passado foi quando o senhor estava mostrando um trecho do Guimarães Rosa, no qual ele falava de forma muito simples, né, de uma forma que acho interessante, porque ele consegue atingir diversos públicos, diversos universos, e ele fala justamente nesse trecho sobre, que eu não lembro qual era a obra, mas ele fala sobre experiências e as diferenças que intrinsecamente nós temos, né, uns dos outros. E eu achei curioso porque sempre que ele fala sobre isso, sobre ampliar essas experiências, ele consegue um argumento de uma forma superficial, que qualquer um entenderia, né, suas metáforas. Era isso que eu queria relembrar. Muito obrigado, André, pela sua contribuição. Mais alguém? Vamos adiante, né? Por causa do nosso horário, já começamos um pouquinho. Bom, eu queria, então, comunicar para vocês que o meu, não propriamente, né, filósofo, podemos dizer, filósofo vivo predileto, acaba de completar exatamente hoje 100 anos de idade. É um francês chamado Edgar Morin, dono de uma presença no cenário intelectual mundial, no cenário histórico, dentro das contribuições sobre o que é pensar, sobre o que é viver, sobre o que é enfrentar os desafios, né, da nossa experiência humana. Eu trouxe um fragmento deste filósofo, educador, sociólogo, vivo, acaba de lançar um livro para comemorar os seus 100 anos de idade. Esse livro chegará às livrarias, né, a partir de setembro. Vida de um século, alguma coisa assim, aonde ao invés de falar de todas as suas glórias, ele vai falar dos seus fracassos. Esse é Edgar Morin, da incerteza do que é a vida e do inesperado do que é a vida. Mas no outro livro, chamado Caminho da Esperança, o Rassel, um amigo, ele vai nos dizer que o bem viver
pressupõe o desenvolvimento individual no seio das relações comunitárias. Vejam que já na primeira frase, Edgar Morin afirma, reafirma, defende, vibra com a nossa condição social. Não existimos sozinhos. Eu costumo dizer em sala de aula que se eu tivesse poder de incluir na Constituição um critério absoluto para internamento psiquiátrico compulsório, é quando alguém diz: eu não preciso de ninguém para viver. Esta pessoa está muito doente, porque a nossa natureza é nascer num corpo de uma outra pessoa no início das nossas vidas e depender de modo absoluto do cuidado de uma outra pessoa. E nós já vimos ao nascimento com toda a bagagem ontogenética para nos relacionarmos com essa outra pessoa. Continua Morin, nossas vidas estão polarizadas entre uma parte prosaica, que suportamos sem alegria, por pressão ou obrigação. Acabo de saber que muitos de vocês terão prova à tarde. Essa é a parte prosaica da vida. Mas, prossegue Edgar Morin, nós temos uma outra parte que ele denomina de poética, que é representada por tudo aquilo que nos confere plenitude, fervor e exaltação. Parte essa que encontramos no amor, na amizade, nas comunicações coletivas, nas festas, nas danças, nos jogos. A prosa da vida nos permite sobreviver, mas viver é fazê-lo poeticamente. De algum modo, essa nossa disciplina de humanidades médicas quer conjugar, mas dando maior, realçando, melhor dizendo, a parte poética da vida, nesta concepção que este centenário Edgar Morin nos ensina. Mas eu quero também, não centenária, mas eu acho que está perto de 80 anos, eu acho que ela é de 1940, então já tem 80 anos, uma poeta mineira de Divinópolis, considerada uma das maiores poetas brasileiras, Adélia Ferro. Num poema, ela vem dizer que um trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, o dia, diz ela, atravessou minha vida, virou só sentimento. E a pergunta que a gente faz na aula, no início das nossas aulas presenciais, é: o que é um trem de ferro para você? Mostrando, portanto, a dimensão singular, estética, do sentimento de cada um, da experiência humana, de como cada um vive a sua experiência, a sua existência. Para Adélia Prado, um trem de ferro é só sentimento. Para mim, que sou um alagoano e que morei no interior e passei uma parte da minha vida andando de trem de Maceió para a União dos Palmares, de Maceió para Paulo Jacinto, certamente minha amiga pernambucana, hoje radicada em São Paulo, doutora Ana Cecília Sucupira, deve também ter tido experiência de palmilhar este trem de ferro e Com certeza. Que fincar em sua memória sentimentos que a cada dia se tornam mais gostosos de reter na própria memória. Mas o nosso assunto hoje é sobre essa ucraniana, essa mulher que nasceu em 1921 e morreu, aliás, nasceu em 1920 e morreu em 77, aos 57 anos. Eu trouxe um primeiro conto deste livro, que tem o nome do título do livro, né? Felicidade Clandestina. Quando eu estive em Recife por várias vezes. Recife é uma cidade que me produz muita inveja, porque Recife, mal ou ruim, sabe cuidar de seus ícones culturais, de seus ícones literários. E mesmo que a casa de onde viveu, quando chegou ao Brasil aos 2 anos de idade, Clarice Lispector, lá na Praça Maciel Pinheiro, Ana, no bairro da Boa Vista, acaba de ser tombada, né, neste novo governo,
quando eu estive lá, estava bastante deteriorada. E na frente da casa temos essa estátua, porque Recife tem um tour onde os seus principais participantes da cultura, como Manuel Bandeira e o outro não menos querido, João Cabral de Melo Neto, estão neste percurso. Como eu comentei, ela é de origem judia, numa época de muita fome, muita guerra, um caos lá na Ucrânia, no começo do século passado, né? 100 anos. Fez 100 anos de nascimento, Clarice Lispector, o ano passado. A família resolve, depois que tem o seu avô assassinado, e há uma certa controvérsia se a sua mãe havia sido violentada pelos soldados, né, ucranianos, o seu pai expulso, exilado, de tal maneira que ela chega no Brasil, na minha cidade, Maceió, com 2 anos de idade. E depois ela termina morando por cerca de 10 anos em Recife, para ir ao Rio de Janeiro, cursar direito, casar e depois seguir o mundo, porque o seu marido, até então, o Mauri Gugel Valente, era embaixador. E o pai, imaginem, quando ela chega da Ucrânia, nesse caos, sobrevive cuidando da família como vendedora ambulante. Em seguida, ela fica órfã, ela perde sua mãe aos 9 anos de idade, e o pai, aos 20 anos de idade, ela já era órfã de pai e mãe. Muito bem, mas vamos falar desse conto, né? Qual é a marca que Clarice Lispector quis inscrever em sua vida? Qual eram digamos, ditames de diálogo com a própria experiência, diálogo com o mundo e, consequentemente, traduzir isso na escrita para que ficasse imortalizada como ficou? Clarice Lispector nos brindou com uma obra enorme. Então, vamos ver esse conto, Felicidade Clandestina. O conto, basicamente, provavelmente todos vocês leram, mas eu vou realçar os aspectos que julgo conveniente aqui para nossas humanidades médicas. O conto, na verdade, ele relata a história de uma menina, há evidências de que esse conto, né, tem uma dimensão biográfica, ele não é propriamente biográfico, né? Isso hoje faz parte de um tipo de literatura que parte de algum momento biográfico e, a partir daí, ela se insere dentro do campo ficcional, dentro do campo da literatura propriamente dita. Então, o conto relata a história de uma menina de 10 anos de idade que tem um gosto especial pela leitura. Ela, na escola, tem uma colega de aspecto físico e psicologicamente destoante das outras de seu grupo, que tem à sua disposição e não aproveita. As Reinações de Narizinho, que é um livro que essa menina está enlouquecida para ler, mas que extrapola suas posses, obter o livro de Monteiro Lobato. Portanto, a esperança desta menina é tomar o livro emprestado. E ela pergunta se essa sua amiga poderia lhe emprestar o livro. E ela diz que sim. E aí começa uma primeira dimensão da esperança humana. A esperança da menina é pegar o livro emprestado. Para isso, ela vai à casa desta amiga todos os dias e sempre recebe a informação de que o livro fora emprestado a uma outra amiga. A partir daí, ela passa a ir diariamente à casa, sempre com a inocente expectativa de receber o tão sonhado livro. Porém, a cada dia, lhe é dada uma desculpa. Emprestei o livro a outra menina que veio aqui antes de você, etc. E lhe é dito para retornar no dia seguinte. E agora, então, vamos ver alguns fragmentos, né, do conto para ilustrar nossa conversa de hoje. Bom, já comentei, o início do texto é esse. A menina era gorda, era baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter:
O pai era dono de livraria. No entanto, ela pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. E ela vai dizer que até um cartão do próprio Recife, a cidade que todo mundo conhecia. Oi, isso. Muito bem. E ela fica, então, indo e voltando todo dia e recebendo essa desculpa esfarrapada, e a menina, ingenuamente, indo lá. Diz ela, comigo essa menina exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela se submetia. Vamos guardar essa frase porque somos poucos os que, notando ou não, aceitamos humilhações. A menina continuava a implorar-lhe emprestados livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía as reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas, até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e, com enorme surpresa, exclamou: mas esse livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência da perversidade de sua filha desconhecida. E a menina loura, em pé, à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente, se refazendo, disse, firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Voltou-se para a filha. Não. Então, aqui é apenas uma pequena reflexão sobre como nós, pais, adultos e nós, pais, ensinamos ética para nossos filhos. Né? Você vai emprestar o livro agora mesmo e você fica com o livro por quanto tempo quiser. A menina recebe o livro e vocês estão vendo o êxtase, de receber aquele objeto tão adorado, tão sedutor que ela estava perseguindo. Vamos falar um pouco desta menina. Já disse ela que era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo, Em ambientes onde predomina a psicanálise, há uma leitura, digamos, erótica, deste prazer de ter um livro na dimensão aí que as palavras de Clarice Lispector nos trazem. Era um livro grosso, um livro para ficar vivendo com ele, comendo, dormindo, Reinações de Narizinho. Então, eu queria aqui refletir, trazer duas questões aqui para a gente discutir. A primeira, a relação que eu gostaria de enfatizar sobre o livro e esse sentimento de êxtase. E aí vem essa pergunta: por que desejar livros? Por que querer livros? Por que ler? Para que ler? Por que na cultura humana
nenhuma sociedade deixou de cultivar os seus livros, né? Seja na época em que as histórias eram orais, né? Passadas através de gerações por oralidade, seja depois da invenção aí dessa possibilidade da impressão de livros, né? Então, sugiro que todos nós pensemos sobre para que desejar livros, por que desejar e por que ler. Perguntaria para vocês se é possível uma vida sem livros. É possível viver sem livros? Vamos na narradora de Clarice Lispector. Até o dia seguinte, eu me transformei, depois que a menina recebeu o livro, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave. As ondas me levavam e me traziam. Vejam que êxtase essa menina manifestou ao conseguir o que ela tão almejava. No dia seguinte, fui à casa literalmente correndo, né? Fui à sua casa literalmente correndo. Só um pequeno parêntese, na nossa Sociedade Brasileira de Pediatria, similar a uma série de sociedades pediátricas espalhadas pelo mundo, vem sugerindo que o pediatra estimule as famílias a lerem para seus filhos, a comprarem livros para seus filhos, a receitar livros para seus filhos. Academia Americana de Pediatria, Sociedade Nossa, uma série de justificativas de macros referenciais que vocês conhecem. A leitura estimula o desenvolvimento de várias habilidades, desde a atenção, ao processamento auditivo, à memória de um bom livro, a entrada no mundo da abstração, favorece a ampliação do vocabulário, fortalecimento das redes de significado, que permitirão a expressão efetiva de pensamentos por meio de estruturas frasais diversificadas. Ainda há pouco estava na enfermaria e a criança de 9 anos de idade tinha um vocabulário que impressionava. E ele morava no interior e os livros faziam parte da vida dele. Então, estamos falando de uma capacidade que vai começar a explodir quando a criança tem 3 anos de idade, que é a articulação entre pensamento e linguagem. O hábito de leitura precoce é considerado fator epigenético preditor do desenvolvimento posterior nas etapas de letramento, e que o nível de leitura durante o ensino fundamental também prediz aquisições ocupacionais futuras, entendendo-se que o aproveitamento efetivo das oportunidades de aprendizagem pode se contrapor ao ciclo de desvantagem imposto pela pobreza. Então, um dos fatores epigenéticos ambientais capazes de mudar a expressão dos genes que, eventualmente, as situações adversas das famílias, né, estão bloqueando, tem sido a leitura. Os livros também exercem um papel importante na imaginação. Participam da evolução das fantasias infantis, fundamentais no crescimento tanto social quanto cognitivo. Todos nós sabemos o valor da imaginação, o quão fútil e pobre é uma vida sem imaginação. Exercem também um papel no aprendizado de lidar com as emoções, tanto em intensidade quanto em complexidade. O quanto o processo de identificação com um ou outro personagem faz uma ligação empática, a gente sofrer com aquele personagem, a gente imaginar o sofrimento daquele personagem. Já vou adiantar que semana que vem eu vou trazer para a nossa discussão reflexões médicas a partir do ensaio sobre a cegueira, mas lembrei agora um livro que tanto eu como a professora e amiga Ana Cecília, que está aí, gostamos pela qualidade literária, pela qualidade do seu autor e porque ele é um ensinamento fundamental para nós médicos, que é a obra, uma chamada novela de Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, que também nós vamos discutir nesse curso. Diferentes livros para diferentes papéis podem estimular e trabalhar conceitos como educação moral,
O André comentou, eu vou trazer o tema da moralidade na obra Miguelinho de Guimarães Rosa para discutir a educação moral, as diferenças, a vida em grupo e sociedade. Por meio da leitura e da ludicidade, vão adquirindo e aprendendo novas ferramentas emocionais. Eu trouxe essa cena que eu vou comentar em seguida, mas dá para ver que é uma biblioteca, já vou avançando, que é aí nos marcos da Segunda Guerra Mundial, uma cidade que eu vou dizer qual é, bombardeada, e mesmo assim as pessoas estavam na livraria, porque lidar com palavras ou brincar com palavras é uma maravilha. Muito bem, a menina dizia que quando tomou o livro, às vezes ela sentava-se na rede, balançando, né? Balançando, me diz ela, com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com o livro, era uma mulher com seu amante. Aqui todos nós podemos, né, imaginar aí o que significa êxtase puríssimo e o que significa imaginar a leitura como se tivesse com um amante. A outra questão que eu queria trazer é o livro como sedução, o livro como fascínio. Ou seja, o livro como experiência de alumbramento, aquele livro que não nos sai, que a gente tem a repercussão mental dele, carrega, fica dentro da gente anos a fio. Um ano depois, a gente ainda está falando para os amigos que não aguentam mais. 10 anos depois, a gente continua falando daquele livro. Uma experiência de maravilhamento, uma experiência de encantamento, uma experiência de fascínio. De onde eu tirei essa experiência de alumbramento, essa ideia, né, de alumbramento, essa paixão por livros? Eu vou primeiro esclarecer, então, revelar para vocês que estamos na Segunda Guerra Mundial. Professor, o senhor caiu, está sem vídeo e está sem áudio. Deve ser a internet dele, Renatinha, mas acho que se ele caiu, ele nem está ouvindo a gente. Tem que mandar mensagem no... Pois é, eu fiquei com medo de ter sido a minha internet aqui, mas é ele mesmo, né? Eu acho que ele está tentando reconectar aqui. Mandar uma mensagem para ele. Ele está tentando reconectar aqui. Ele pediu só um instante, eu acho que ele está tentando organizar alguma coisa. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Bom, desculpem, aí vamos Continuou voltar. gravando e o senhor deixou de compartilhar com a gente. Continua gravando, né? Acho que sim. Sim, está gravando. Bom, vamos lá onde estávamos aqui na guerra, né? A gente está vendo o seu PowerPoint inteiro, o senhor não está colocando Tá. modo de apresentação ainda não.
Aqui, não é isso? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Ótimo. Muito bem, então eu estava falando que aqui foi o cerco nazista da cidade russa de Stalingrado, por quase um ano, né? Inclusive as experiências do impacto da desnutrição, né? Materna durante a gravidez, vem desses estudos aí, tanto de uma cidade na Holanda como Stalingrado. Privou seus habitantes de meios alimentares vindo de fora. Na ocasião, as autoridades soviéticas recomendaram o hábito da leitura entre a população, como forma de fazer esquecer a fome que passavam. E eles começaram a ler. Então, vejam que até outras utilizações, né, da leitura como supressora de experiências traumáticas, né? Diz a menina, como contar o que se seguiu, né? Ela adquiriu o livro. Eu estava estonteada. E assim recebi o livro na mão. Acho que não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa? Também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, nada, deixa-me curtir esse momento. Não comecei a ler. Fingia que não tinha, só para depois ter o susto de ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa. Adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga. Só faltou dizer que o pão estava quentinho, né? Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre ia ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentira. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Então, eu estava falando das duas questões. Quero concluir o livro como sedução, o livro como fascínio, o livro como experiência de alumbramento. Onde eu tirei essa experiência de alumbramento? Novamente, tirei essa experiência de um poeta recifense chamado Manuel Bandeira, e aqui eu apresento um fragmento do poema dele, A Vocação do Recife. Está aí Manuel Bandeira. Diz ele, Rua da União, como eram lindos os montes das ruas da minha infância. Rua do Sol. Tenho medo que hoje se chame de doutor fulano de tal. Atrás de casa ficava a Rua da Saudade, onde se ia fumar escondido. Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora, onde se ia pescar escondido. Capiberibe, lá longe o sertãozinho de Caxangá. Banheiros de palha. Um dia eu vi uma moça nuinha no banho. Fiquei parado, o coração batendo. Ela se riu. Foi o meu primeiro alumbramento. Então, tiramos essa experiência do livro aí da menina, narrada por Clarice Lispector, com essa experiência de alumbramento desse garoto na voz de Manuel Bandeira. Bom, vejam que às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Vejam que toda essa experiência humana ela é contraposta ao atual movimento social, onde o tempo é ouro, o tempo é dinheiro, onde tudo é muito rápido, tudo é muito líquido e tudo é muito fast, né? Eu trouxe aqui a metáfora aí de que nem se alimentar a gente quer mais com prazer, parar para se alimentar com prazer, fazer uma comida para os amigos, receber os amigos. Então, essa experiência da leitura é uma experiência que se contrapõe a esse movimento onde tudo é rápido, onde não se tem tempo para se demorar nos detalhes, parar para ler, parar para interpretar, parar para se maravilhar. Isso vocês conhecem, tem vários movimentos no mundo, né?
Esse aqui é um movimento criado na Itália, chamado de Slow Reading. Também tem na Itália, e vocês já encontram ele no Brasil, Slow Medicine, né? Uma medicina mais atenta à escuta, à narrativa do paciente, contrariamente essa medicina pontual da queixa-conduta dos pronto-atendimentos. Tá. Professor, a sua internet está ruim. É só para mim que está ruim, gente, ou está para todo mundo? Travou também aqui. Tá para todo mundo. O áudio ficou cortando e agora parou, gente. Avisei aqui para ele. Tá me ouvindo? Sim. Agora melhorou. Agora sim. Muito bem. Agora eu queria que vocês contribuíssem dizendo por que a menina conseguiu o livro. Podem colocar no chat que a Renata lê ou podem dizer aqui. Por que vocês acham que a menina suportou o que ela chamou de humilhação daquela outra e conseguiu o livro? Vou ajudar vocês com a primeira palavra. Cadê? Para a gente avançar. Que foi? Vamos falar de uma coisa difícil hoje nos nossos tempos, né? Ter paciência, né? Para fazer 6 anos de curso de medicina, 2, 3 ou 4 de residência, começar lentamente a vida profissional e por aí vai. Por que a menina conseguiu o livro? Aqui, prof, posso ler aqui para o senhor? Pode ler, por favor. O Felipe colocou... Ai, gente, peraí, agora está subindo aqui, peraí. Acho que pela ingenuidade... Ingenuidade. Porque ela insistiu em buscar a felicidade que estava incorporada no livro. Outra pessoa colocou, o Whindersson, colocou a esperança de uma felicidade. Pedro Vitor, ele nem percebia a humilhação inicialmente, eu acho que completando o raciocínio dele em relação à ingenuidade. O Vladimir, persistência dela até conseguir o livro, ter esperança e paciência. O Calil, pois a expectativa dela acerca do livro era alta. Aí o Pedro Vitor novamente, juntamente da esperança, ele concordando com alguém que colocou esperança. Lucas, e o desejo dela não era pequeno. Aí já tem a ver com o desejo, né? Júlia Queiroz, ela conseguiu porque tinha esperança de que ia conquistar o livro. A Júlia, professor, a meu ver, também vale ressaltar a importância de nos opormos às injustiças. Thales Leite, eu diria que a curiosidade da mãe também ajudou, porque graças a ela a garota conseguiu o livro. Aí a Júlia, se a mãe não tivesse observado a situação, realmente nada disso teria acontecido. E a Daiana Flávia, acho que o proibido traz uma noção de felicidade melhor ou maior. Natália traz uma dimensão complexa, né? Sobre a relação... Álvaro, Oba, pois não, Ana? eu gostaria de fazer um paralelo aí. Essa humilhação que ela sofre para conseguir o objetivo, a gente pode ver isso nos nossos pacientes, né? Nossos não, os pacientes em geral, que sofrem muitas humilhações na perspectiva de ter uma cura, né? Ser atendido. Concordo, doutora Ana. Muito bem lembrado. Na estante... Com tristeza, concordo. Acabamos de ver uma criança na enfermaria que tinha uma dor abdominal há 6 meses, que foi piorando, e na reta final, quando ela voltava no interior da emergência, várias vezes ela não foi examinada. E, no final das contas, era uma coledocolitíase já avançada para uma colecistite. Então, o que a professora Ana está trazendo, né? Essa mulher era vibrante, falava, estava com máxima esperança, porque estava no hospital universitário, e eu, obviamente,
reforcei que ela estava no lugar, né, onde o problema da criança dela seria resolvido, ouvindo-a, dando atenção e reconhecendo a experiência de não ser examinada como uma experiência de humilhação, uma experiência sutil de humilhação. Muito bem observado, porque nem sempre as sutilezas são francamente observadas. Professor, o último comentário aqui é o Yuri Jones, eu acho, porque ele colocou, enfim, cabe alguma congruência entre essa obra e o pensamento de Nietzsche, que diz que amamos o desejo e não o objeto do desejo? É uma pergunta. Quem perguntou? Quem falou? Yuri. Yuri. Ele está Yuri, entrando duas com questões o Alexandre interessantes. Batista, mas é o Yuri. Amamos o desejo? Amamos o desejo e não o objeto do desejo? E não propriamente o objeto, não. Yuri, eu acho que isso está de acordo com... É uma boa pergunta, por vários motivos. Eu vou atrás, não sei se o Gabriel, que daqui a pouco vai falar, se Clarice Lispector, qual o grau de contato que ela teve com a obra de Nietzsche, né? Eu te confesso até que eu não sei o grau de contato que ela teve com a obra filosófica como um todo. Mas, de qualquer maneira, essa expressão que você traz de Nietzsche era uma expressão também do campo da psicanálise que bebeu em Nietzsche, que é a natureza do desejo humano é desejar aquilo que falta, né? Eu acrescentaria essa dimensão interessante, né? Isso transformaria o humano no insaciável, né? Porque dado que ele acaba de conquistar, ele passa para outra, né? Aquele desejo não tem mais porque ele... Mas eu sem querer, né, discutir propriamente essa questão muito interessante que você traz e a relação, né, que a narradora, no caso aí a Clarice, né, tem uma frase do Santo Agostinho que talvez nos interesse mais para o objetivo dessa aula, que é alguma coisa como: nós precisamos continuar desejando aquilo que temos. Acho que é aquilo que obtemos, né? Eu acho que é mais ou menos alguma coisa assim. Então, te agradeço por essa grande contribuição. Bom, eu queria acrescentar duas questões aí que iremos discutir ao longo do curso, não propriamente hoje, né? A questão da serenidade. Alguém falou aí de uma certa ingenuidade. Alguém falou aí que quando a gente é ingênuo, a gente não percebe a humilhação, não é? Podemos fazer o exercício de entrar na cabeça dessa criança para, não é, pensar o que ela pensou, o que ela sentiu, mas para os objetivos dessa nossa disciplina e nesse espaço, né, de 1 hora, eu queria trazer mais outras contribuições aqui para a gente discutir. Então, tá aí, a menina Professor, teve conseguiu... mais um comentário. Quando Pois o senhor... não. Não, o senhor que manda, posso já ler aqui? Não, pode ler, pode ler. Tá, do Ronaldo Guedes. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Muito bom, Ronaldo. Muito obrigado. Essa é uma formulação bastante pertinente, separar a esperança de esperançar, né? Paulo Freire, né? Eu acho que a citação literal é de Paulo Freire. Ou pelo menos eu li em Paulo Freire. Sim, é sim, mas está em Paulo Freire mesmo, ele colocou aqui em cima, foi eu que não li todo. Professor, eu só lembrei de um pensamento do Paulo Freire ao ler esse conto, porque ela se manteve esperançosa durante todo o processo. Aí ele citou... De qualquer maneira, eu queria aventar a possibilidade, só para efeito de raciocínio, que provavelmente algum de nós, nessa idade ou nessa outra idade agora, teria recusado essa espera, né? Teria, inclusive, rompido com essa criança, né? Se você tem o livro e não quer me dar, faça uso, faça bom uso dele, né? Então, eu estou querendo...
Travando de novo, professor. O senhor está travado aqui para a Valores, gente. Oi, atitudinais, né? O senhor pode voltar um pouquinho, professor, que o senhor travou aqui para a gente. Ok, vamos seguir. Vamos seguir. Eu estava dizendo o quanto essas atitudes, né, têm a ver com a medicina, têm a ver com a nossa condição de estudante, porque qualquer pessoa poderia ter dito: ah, você não quer me dar um livro, não, é? Então, faça bom uso do seu livro. Eu tinha rompido com essa criança. E, para além da ingenuidade, eu queria trazer para cá um modo de ver o mundo, um modo de constituir-se, um modo de estar no mundo, que implica em paciência, em persistência, em perseverança, em humildade, em resiliência, que são atributos que devem estar dentro da pessoa. E eu quero discutir em seguida esta dimensão. Isso pode ser visto, eu quero rapidamente trazer dentro, novamente, né, da filosofia de Edgar Morin, chamado Pensamento Complexo, que eu vou apresentar, e pode ser visto também do ponto de vista neurocientífico, como eu realmente tenho mais 5 minutos para apresentar rapidamente isso. Nos Cinco Saberes, nesse texto de um psicoterapeuta brasileiro, Humberto Mariotti, ele vai falar sobre como é, aliás, na aula de ontem aprendemos um pouco sobre o que é saber ver, né? Olhar e ver, porque tem gente que olha e não vê ou não enxerga. Saber esperar, o significado do saber esperar, saber conversar, saber amar, e só quem sabe essas 4 coisas sabe aconchegar no seu colo uma outra pessoa. Mas, para o que nos interessa, essa menina já estava dentro do pensamento complexo, ela sabia esperar. E no campo da neurociência, há determinadas funções que se instalam na vida do cérebro, né? No desenvolvimento do cérebro, denominada de funções executivas, que são processos cognitivos que regulam os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos. Vejam que essas funções, elas nos ajudam a atingir metas em nossa vida diária. Queremos ser médicos, a menina queria o livro. Seja planejando nossas férias, controlando nossa raiva ou realizando tarefas ao mesmo tempo. Essas funções se desenvolvem intensamente durante a infância. São indicador de desempenho futuro na escola e podem ser ensinadas sob determinadas circunstâncias. São essas 3 funções, eu deixo apenas ilustrado aí, provavelmente iremos voltar ao que significa autocontrole, ao que significa ter uma memória que pode ser utilizada, acessada para ser utilizada na resolução de determinado problema, e uma capacidade de adaptação aos múltiplos ambientes que se configura como um estado de flexibilidade cognitiva da mente. Ou seja, há uma relação entre o desenvolvimento dessas funções executivas e a competência social. Ou, dito de outra maneira, um adulto vai se caracterizando, né, por primeiro pensar para depois falar, primeiro pensar para depois fazer. Ou seja, essas habilidades é que vão dar a competência social na vida adulta. Ou, como diz a Rupi Kaur, que é uma poeta de origem indiana, mas chegou no Canadá aos 2 anos de idade, num de seus livros, se a tristeza vem, a felicidade também. Tenha paciência. Dificilmente a tristeza que se instala no nosso coração e fica para sempre. Graças a Deus, a tristeza vem, a felicidade também. Eu teria vários poemas, particularmente do meu querido itabirano, Carlos Drummond de Andrade. Sugiro A Passagem da Noite para ilustrar esta paciência a que a Rupi Kaur, uma menina de 20 e poucos anos, nos sugere. Ou como quer Adélia Prado nesse poema Leitura. Eu sempre sonho que uma coisa gera. Nunca nada está morto. O que não parece vivo, aduba. O que parece estático, espera. A menina sabia esperar. Paciência, um atributo do mundo atual, sutil, funesto, né? Voltando, então, ainda para a narração de Clarice, era um livro grosso e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa, que ela o emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria.
Paulo Freire, esperançar. Eu nadava devagar no mar suave. As ondas me levavam e me traziam. Vejam a imagem mental do que é esperançar. Vejam o sentimento interno de alguém que vai desenvolvendo na vida que há dias que são tristes e há dias que são alegres, que a vida é pendular, que a vida tem uma face luminosa, mas a vida também tem uma face trágica. E nós devemos ter paciência porque as coisas vão e vêm. Serenidade. Palavra difícil, né? Vamos voltar a essa palavra mais tarde. Ou no outro conto do Machado, da Clarice Lispector, Come, meu filho, que em algum fragmento ela vai dizer: o mundo parece tão chato, mas eu sei que não é, porque sempre que a gente olha, o céu está em cima, nunca está embaixo, nunca está de lado. Estamos falando de uma dimensão da vida pouco estudada, pouco pensada, pouco debatida, que é a vida que existe dentro de nós. A gente até poderia, para facilitar, chamar de personalidade, chamar de temperamento, chamar do que nos caracteriza dentre os 6, 7 bilhões de pessoas. Nós somos um, nós somos únicos, nós somos indivisíveis, nós somos um indivíduo. Nós temos uma vida que faz a nossa característica. Quem é Beltrano? Beltrano é assim, assim. Ou então a própria pergunta, né? Quem sou eu? Então, a vida interior, minha amiga que está na sala, né? A pediatra, a professora Ana Cecília, num certo domingo aqui em casa, me deu de presente o livro de uma amiga, muito amiga dela, uma pedagoga que já foi deputada, mora no Rio Grande do Sul, Esther Pilagrossi. E eu imediatamente fiquei apaixonado pelo título e pelo conteúdo. O título do livro é A Festa Está Dentro de Nós. E um dos capítulos que mais me chamou a atenção, essa é a Esther, com 85 anos hoje. Esther disse: só é possível continuar vivo se a festa dentro de nós, né? O que significa dizer que devemos cuidar da nossa vida interior. Devemos entender o que significa festa para cada um de nós. Portanto, a festa está dentro de nós, mas todos nós sabemos que não existimos sós, todos nós somos interdependentes, mas o que nós precisamos pôr na sociedade é esse estado de ânimo, esse estado que a psicanálise aqui vai me aceitar aportuguesando, né? Ou seja, um olhar para dentro, né? Um insight. Ninguém viveria uma vida sem ter um pensamento sobre quais são os seus objetivos, quais são os seus valores, quais são os seus pensamentos. Ou, como eu disse na aula de ontem, ficamos ali sentados discutindo o caso, um calor, um barulho, e nós ficamos até o limite. Mas eu disse, se estivéssemos diante de uma fedentina, a gente já teria ido embora. Ou seja, o ambiente pode alterar o nosso comportamento, pode nos deixar mais ou menos resistentes. Daí, mais ainda, a importância de buscarmos os fundamentos da nossa vida. Como eu queria salientar aqui nessa frase, vamos começar daqui do meio. Boquiaberta, saí devagar quando consegui o livro, né? Mas, em breve, a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez, nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Vocês sabem que está para nascer a pessoa que vai evitar o sol nascer a cada dia, né? Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. A pergunta que eu gostaria de deixar, e se vocês tiverem um tempinho, imediatamente na lata, podiam escrever aí, que eu depois copio no chat, a seguinte pergunta. Se para a menina de Clarice guiava-me a promessa do livro, eu pergunto a vocês, estudantes de medicina, o que lhes guia?
o que lhes orienta, o que faz sentido em sua vida. Se quiserem rapidamente responder em uma palavra ou em uma pequena frase, seria maravilhoso coletar todas as palavras e frases tentando responder a esta pergunta: o que me guia? O que me orienta? O que faz sentido na minha vida? Porque sem um guia, sem uma orientação e sem sentido, é muito difícil a gente aproveitar o que o contexto nos oferece, seja do lado negativo, seja do lado positivo. Clarice é considerada ou é comparada por esse biógrafo, Benjamin Moser, com um dos maiores contistas da humanidade, que por acaso era médico, e que nós vamos falar dele nas próximas aulas, Anton Chekhov. Ela é considerada uma Chekhov feminina nas praias da Guanabara, porque ela se instalou no Rio de Janeiro. A pergunta, então, que eu gostaria de deixar é: o que é clandestino em Clarice? Ou o que é clandestino para cada um de nós? Muito bem. Então, terminamos aqui, já alguns minutos adiantados. Eu gostaria que vocês escrevessem no chat e eu vou passar a palavra rapidamente para o Gabriel. Eu acho que muitos de vocês conhecem o Gabriel Marques Cavalcante, fez a proeza, ou sabe-se lá, qualquer dia ele pode detalhar noutros encontros, de ter uma paixão avassaladora pela obra da Clarice Lispector, praticamente no auge de seus 21 anos, já leu toda a obra da Clarice, é um apaixonado, representou a todos nós, no ano passado, no jornal O Povo, num debate sobre Clarice, foi monitor da turma da disciplina o ano passado, e eu gostaria, Gabriel, de passar a palavra para você, ao mesmo tempo que eu vou solicitando a todos que coloquem no chat aí aquela pergunta, e, de algum modo, também, se alguém quiser falar, eu acho que ainda teremos algum tempinho. Por favor, Gabriel. Gabriel? Oi, vocês estão conseguindo me ouvir? Muito bem. Certo. Então, pessoal, vocês já me conhecem, né? Já que todo encontro do Dr. Álvaro, mais uma vez, faz a delicadeza de me apresentar, né? A mim e a todos os outros envolvidos. Então, vocês sabem quem eu sou, que eu sou colega de vocês, né? Cursando agora o 8º semestre. E eu ocupo com muito orgulho essa posição de monitor nesse módulo, né? Para falar a verdade, isso aqui não é nem módulo, isso é uma experiência. E uma que eu pretendo ter e ter mais e mais vezes, eu não canso. Tudo que acontece aqui, tudo que é discutido aqui tem uma relevância pessoal para mim, e especialmente hoje, né? Porque a Clarice Lispector é um objeto de extremo interesse e pesquisa para mim. Simplesmente eu me lisonjeio todo só com a simples existência dela, né? A Clarice para mim é um monumento. Minha mãe chegou até a me perguntar assim uma vez, com toda sinceridade, sem nenhuma frescura: mas, meu filho, você acha isso justo? Gostar tanto assim de uma escritora só? E eu: justo com quem, mamãe? Justo com os outros escritores. E aí eu fiquei até pensativo, mas depois cheguei na conclusão definitiva de que eu acho muito justo, sim. Aliás, eu acho é pouco. Não consigo chegar a um ponto em que já chega de Clarice. Na verdade, eu só fico mais e mais precisado. É incrível. E eu tenho certeza de que muitos de vocês conhecem a palavra paixão, a palavra e o sentimento. Então, eu fico falando de igual para igual com cada um, porque mesmo se houver aqui alguém que não faz nem a menor ideia de quem seja Clarice Lispector, só ouviu falar esse nome hoje, tudo bem, entende? Não tem problema, porque mesmo se não sabe quem é, se está vivo, então sabe o que é paixão. E sabendo, imediatamente já tem a condição de me entender no que eu sinto. É por aí. Eu tenho em mim até uma dúvida que eu vou dizer qual é. Como é que pode, sinceramente, como é possível que com o passar do tempo eu só fique cada vez mais apaixonado? Vocês já tiveram a sensação de se apaixonar 2 vezes pela mesma coisa, como se fosse possível o surgimento de uma paixão mais nova, né? Toda renovada por aquilo que sabidamente já se amava?
Pessoal, essa é a forma que eu tenho de me referir com alguma dificuldade a isso que eu sinto por essa escritora, sabe? Eu gosto muito dessa arte tão antiga que se chama escrever. A arte sagrada das palavras, né? Tem gente que só basta nascer e aí não tem mais para onde correr, precisa escrever, precisa com urgência deixar tudo no papel escrito. Papel em branco é como se fosse um verdadeiro berço de vida. Tem gente que precisa escrever porque é isso que é o fôlego, entende? É a respiração mais profunda. Clarice era assim. Ela uma vez chegou a dizer: eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria. Então, enquanto ela existiu aqui na Terra, em matéria, né, ela existiu como pôde, com a palavra. Era esse o seu modo de dar seguimento à própria existência. Nela, o se expressar era como uma necessidade fisiológica mesmo, e isso eu também tenho em mim. Eu preciso me expressar como forma de viver, de estar vivo. Por isso é que, por onde você me encontrar, você, meu colega, eu ando na companhia dela. Sempre eu levo, nem que seja um livro debaixo do braço ou então metido por dentro da mochila. Mesmo se eu não for ter o tempo ou a oportunidade para ler, eu levo. Eu carrego os livros dela comigo, às vezes de graça. É quase como se fosse um amuleto que eu carrego. É como ter por perto quem entenda a mim, e a um nível íntimo. E eu quero ter por perto quem entenda a mim, porque é boa sensação. É algo muito raro encontrar alguém que se aproxime da Clarice a um nível assim tão íntimo e que consiga, no entanto, continuar nessa intimidade toda com ela, sem sentir medo ou pavor, porque para muita gente essa mulher é de se ter medo mesmo, eu admito. Ela, quando escreve, mexe na própria ferida aberta da vida. Não são todos os que suportam esse toque, né? É coisa de se fazer assustar, sim, e muito. Eu acho que é uma das mulheres mais perigosas do país. Quem tiver lido mais das obras dela sabe o que eu quero dizer. Mas quanto a mim, eu não tenho medo, não. Eu tenho amor. Não só não há em mim o medo, como há até uma secreta necessidade. Aliás, nem é tão secreta assim, né? A verdade, pessoal, é que eu não tenho modo de falar disso que eu sinto. Tudo tem sido só tentativa. A verdade é que tudo o que eu mais queria dizer é indizível, intransmissível, senão através de um só olhar humano de vocês que entendesse tudo. Seria esse o meu milagre, se acontecesse. Mas aí, enfim, para concluir, o que isso tem a ver com se fazer medicina, né? Tudo, nada menos que tudo, gente. Nos enganaram a pensar que a medicina é simplesmente uma área de conhecimento técnico, quando na verdade ela é isso e também uma das maiores ciências puramente humanas que existe. Aliás, é por isso que eu ainda faço, porque senão eu não teria tido modo de suportar, né? Eu me apoio todinho nessa verdade. No meu caso, a paixão pela literatura e pela medicina se fortalecem uma na outra. Elas não se excluem, elas se ajudam, entende? E, pessoal, eu digo para vocês que fazer medicina vale muito a pena, mesmo apesar dos médicos. Por sinal, ter que aturar os médicos é apenas um efeito colateral de sujeito fazer medicina. Um efeito colateral que fica mais suportável quanto mais você descobre o que de fato ela é. E ela é tão bonita. Eu sou fraco diante da beleza da medicina, assim como eu sou fraco diante da beleza da Clarice. Gabriel, muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Se alguém quiser dizer mais alguma coisa, eu vou encerrar em seguida com a palavra da professora Ana Cecília. Mas se alguém quiser, alguém gostaria de falar, Ana, pode ir falando aí, se alguém aparecer, a gente dá a palavra depois de você. Que já estamos... Álvaro, eu queria dizer que hoje você estava absolutamente inspirado. Foi maravilhoso, foi uma felicidade te ouvir hoje. Eu juntei aqui, olha, 36, 37, 89, 40, 42 palavras que têm significado com a nossa prática médica. Só ouvindo você, os alunos e tudo, 42 palavras
que a gente precisa explorar na nossa prática médica. Mas eu poderia sintetizar em uma só. Eu perguntaria: o que você acha necessário para ser um bom médico? E eu diria uma palavra só: paixão. Paixão pela medicina, pelo outro, pelo saber, por tudo que está aqui, nessas 42 palavras. É isso. Muito bom, muito obrigado, Ana. Eu quero só esclarecer a todos que eu, Ana, provavelmente cada um a seu modo, somos pescadores de palavras, estamos atrás das chamadas palavras essenciais à medicina. E já lhes adianto, né, até mesmo como um usufruto, que estão colhendo também palavras de vocês para um livro que eu e a Ana estamos escrevendo. Um título provisório e palavras essenciais, ou seja, quais são as palavras que um médico jamais deveria esquecer, seja para a sua vida pessoal, seja para a sua vida profissional. Então, agradeço, né, já de antemão, essas 42 palavras que a Ana foi capaz de captar aí. Obviamente, tem muitas palavras que estão na mente de cada um, né? E queria dedicar agora, no pós-festo, né, essa aula de hoje, eu havia pensado em dedicar a própria Ana Cecília, mas também dedicar a Gabriela Pires de Salete, minha filha, que está presente aqui, residente de... Acho que ela ainda está aqui, acho que acabou de sair. Não, está aqui, de pediatria, na Paraíba, onde ela mora. Aos pós-graduandos que vão assumir cada vez mais uma função aqui, mas eu queria dedicar a um texto que eu li ontem à noite, que, Gabriel, é um texto que pediu para ser escrito, né? Como você falou, é um texto que não podia ficar guardado dentro dessa pessoa. E essa pessoa é uma aluna minha de doutorado, que está aqui, Renata Bruno Ximenes, escreveu um texto lindo ontem sobre o que é ser médico, o que é ser pediatra, e das inquietações dela de descobrir essa paixão que acaba de nos brindar aí a Ana Cecília. Então, Renata, essa aula também foi para você. Gente, muito obrigada, Álvaro. Semana que vem, eu acho que eu não mostrei o último slide, mas eu prometo que semana que vem faremos tão bom uso da Clarice Lispector, aliás, faremos tão bom uso do ensaio sobre a cegueira do Nobel de Literatura português José Saramago, como hoje fizemos bom uso da paixão clandestina da Clarice Lispector. Gabriel, muito obrigado. João Vitor, Ana Cecília, Renata Bruno, Isabel Ferraz, Diego Tavares e todos os 66 alunos que estiveram por aqui. Até quinta-feira que vem. Grande abraço. Professor, eu vou mandar para o senhor Professor, que eu obrigado. anotei todos os comentários.